Olá! Hoje vou falar-vos de um autor de que não tenho nenhum livro, mas eu depois já explicarei porquê. É Bjornstad Bjornsson, vencedor do Prémio Nobel de Literatura em 1903. Então, Bjornsson é considerado um dos 4 grandes escritores da Noruega. Os outros são o Henrik Ibsen, o Jonas Lie e o Alexander Kielland. Portanto, já veem que é uma pessoa de facto de grande importância e valor para o seu país. Então ele é de onde? Da Noruega. Portanto, Bjornstjerne Bjornsson nasceu em Vilna, na Noruega, no dia 8 de dezembro de 1832. Era o mais velho de 6 irmãos, filhos de um ministro norueguês. Portanto, era uma família de valor. Já durante a sua infância, ele mostrava qualidades de liderança e um dom para enfeitiçar os seus colegas com a sua imaginação prodigiosa. Em 1848, tinha ele 15 anos, envolveu-se na Revolução de Fevereiro desse ano, motivada pelas dificuldades impostas pela Suécia, que nesse tempo a Noruega estava ligada, para a celebração do Dia da Constituição Norueguesa. Então ele, inspirado na Revolução Francesa, foi e escreveu o seu primeiro artigo de jornal, que foi publicado lá no jornal local, intitulado O Discurso da Liberdade ao Povo de Molde. Como veem, ele já era a tendência toda dele para a liberdade, para fugir às regras. Então ele abandonou as regras das autoridades escolares da sua escola secundária onde andava e estudou de forma independente e conseguiu entrar na Universidade de Oslo em 1852. Ora bem, então a vida dele foi uma vida ligada fundamentalmente à política, não é? Como já se deve entender, ao teatro e à literatura. Principalmente estas 3 áreas foram as áreas a que ele se dedicou ao longo de toda a sua vida. Com a sua turbulência característica, não é? Ele rapidamente encontrou a sua missão de promover a cultura norueguesa, uma cultura verdadeiramente nacional da Noruega, contra, nomeadamente, a Suécia, que na altura dominava o país. Então, em 1854, já se tornara uma figura conhecida pelas suas críticas ao teatro, fazendo uma campanha pela substituição do teatro dinamarquês, que era o que figurava no país, por um palco verdadeiramente norueguês. Outra coisa que ele era obcecado era pelo campo. Ele nasceu e foi criado numa quinta que os pais tinham, e desde pequeno que se apaixonou pelo campo, pela vida agrícola, pela vida da agricultura e pela força e pelo poder dos agricultores na economia de qualquer país. Então ele era obcecado pela vida do campo e pelas condições dos agricultores, que infelizmente, como em toda a parte, os agricultores é sempre uma classe um bocado de segunda ordem, um bocado desprezada. Mas ele considerava que a agricultura, com os seus conhecimentos que os agricultores tinham, que eram fundamentais
e para que a Noruega se viesse a tornar realmente uma nação soberana. E foi assim que, em 1857, ele publicou o seu primeiro romance, que se chamou, vamos lá ver se a minha pronúncia da norueguesa, que não é nenhuma, não é? Isto é mito, como me parece que se deve ler. Chamou-se Synnøve Solbakken, que se tornou um dos pontos de viragem da literatura norueguesa. Então, está a ver, logo no seu primeiro livro, ele deu logo nas vistas e mostrou logo o seu valor para alterar e modificar completamente a literatura que até isso se praticava no seu país. Então este livro é uma história de amor entre a Synnøve, que era a filha de família lá da sua fazenda, e um camponês pobre, não é? o Thorbjorn, esta história de amor entre eles quebra completamente a tradição que havia na Noruega e na generalidade dos países nesse tempo, de os pais escolherem os cônjuges para os filhos. E então, no final de muitas peripécias, o amor acaba por vencer e pronto, e eles e os pais não conseguiram obrigá-la a Synnøve a casar lá com o menino bem com quem eles queriam que ela casasse. Este romance foi adaptado ao cinema por 2 vezes, por cineastas suecos. A primeira vez ainda foi no tempo do cinema mudo, em 1919, uma realização de John W. Brunius. Depois, a segunda foi em 1957 e o realizador era o Gunnar Hellström. Pronto, então ele continuou a escrever. Ele alternava histórias da vida rural do seu tempo e peças de teatro que se desenrolavam na Noruega ancestral. Menjuma, que ele escreveu uma peça de teatro sobre a Maria Stuart, que ele escreveu em 1864. De resto, todas as suas peças de teatro e todos os seus romances andavam à volta da agricultura e das tradições do seu povo. Depois, em 1870, ele viajou pelo sul da Europa, principalmente pela Itália e pelo Tirol, porque queria arranjar novos impulsos para a sua escrita, saber, conhecer novos mundos, novas formas de escrever e, portanto, resolveu fazer essa viagem. Depois disso ele viajou muitas vezes, começou a ser famoso e viajou muito. Mas, nessa altura, ele fez esta viagem, como já disse, para realmente se atualizar em relação aos géneros literários da época. E ao regressar, já trazia as 2 primeiras peças preparadas, prontas, e que foram depois editadas em 1875. Uma, não vou dizer o nome em norueguês, porque esta sei como se leria em português, que era Uma Falência. Portanto, uma peça sobre uma falência. E a outra sobre chamar-se em português O Editor. Portanto, estas primeiras peças de teatro já mostravam a sua luta e a sua guerra contra os problemas sociais que havia na Escandinávia. E as outras peças e os outros livros continuaram sempre dentro desta área, a desenvolver questões da ordem social. Muitos dos seus livros e das suas peças hoje estão esquecidos, a maioria, mas mesmo assim há vários, ainda há alguns que se
que ainda mantêm a atualidade, que ainda não são esquecidos e que ainda são estudados nas universidades e assim, entre os quais se figura um que tratava problemas relacionados com a educação sexual e um outro, também com um nome esquisito lá em norueguês, que era sobre o conflito entre a ciência e a religião. Portanto, já está a haver aqui dois temas muito polémicos que foram fulcrais na vida dele e na obra dele. Ele publicou uma revista, criou uma revista e foi, portanto, um diretor, realizador, ator e realizador de teatro. Por isso ele escreveu tantas peças, não é, de teatro. E também fez discursos políticos a favor do movimento liberal nacionalista que começava a ganhar força naquela altura lá na Noruega. E um dos resultados desse seu empenho na política foi a composição, que ele era poeta, também escreveu vários livros de poesia, a composição do hino nacional da Noruega, que já vê se eu consigo pronunciar isto, em norueguês se diz Ja, vi elsker dette, que são as primeiras palavras do hino, que em português será sim, amamos este país. Portanto, ele compôs a poesia, o poema para o hino em 1859 e que depois o músico musicou. Outra consequência foi realmente foi fundado, baseado naquele movimento que ele iniciou, foi fundado o Partido Liberal, então na década de 1860. Como já disse, a escrita do Björnson era também muito em cima deste debate político em que ele se empenhava. Empenhava-se, sobretudo, em áreas como a paz, a igualdade, os direitos civis e os direitos das minorias, nomeadamente os direitos das mulheres. Ele, nos seus livros, contrariamente ao que era costume naquela altura, escolheu muitas personagens femininas. As mulheres eram, a maior parte das vezes, os seus protagonistas eram mulheres. E então, tanto nos livros como nas peças de teatro, as mulheres lideravam. Inclusivamente, vários dos seus livros e peças tinham nomes femininos, nomes de mulheres. Portanto, as mulheres literárias, as suas mulheres literárias, as suas personagens femininas, significavam muito para as mulheres daquela época. Portanto, porque quase ninguém, como já disse, escrevia e se interessava pelos problemas das mulheres e lhes dava, portanto, predomínio nos seus livros. Também, como já ali um bocadinho insinuei ao falar daquele seu livro sobre experiência religiosa, ele também teve problemas com o luteranismo, que era a igreja dominante lá na Noruega, na época, porque ele desinteressou-se pela religião cristã e adotou uma religião mais de caráter positivista e evolucionista, portanto menos esotérico e menos espiritual. E isso levantou grandes controvérsias e foi alvo de ataques públicos dele à igreja e da igreja a ele. A igreja oficial, que era o luteranismo. Portanto, essas controvérsias estão manifestas, sobretudo em peças de teatro, em várias peças de teatro, nomeadamente uma onde ele
se mostrava completamente contra a ideia do sobrenatural. O, o sobrenaturalismo não tinha qualquer importância para ele. E assim foi. Ele continuou a escrever livros influenciados por estas suas crenças, por acreditar no, no futuro, que o mundo haveria de ser cada vez melhor. Ele acreditava muito no progresso e, e era uma pessoa muito positiva. Contrariamente a muitos escritores, os seus romances tinham sempre, normalmente, os seus romances e os seus dramas tinham normalmente sempre um final feliz. Um, Talvez por isso ele satisfazia os critérios fixados no testamento do Alfred Nobel e, e por isso ele foi escolhido para um dos primeiros prémios Nobel da história. Portanto, o prémio Nobel começou em 1901. Portanto, o primeiro a ser galardoado com o prémio Nobel foi um francês, o Sully Prudhomme, e depois o segundo foi um alemão, o Theodor Mommsen, e o Bjornstein Bjornsson foi o terceiro galardoado com o prémio Nobel, portanto, em 1903. Ele já era com 70 e tal anos. Faleceu em Paris no dia 26 de abril de 1910, como um herói. E por isso a Noruega fez questão de que o seu corpo fosse transferido para a Noruega. Foi levado com todas as honras num navio de guerra e está sepultado em Oslo. Bjornsson é lembrado, sobretudo, como uma personagem de grande dimensão e de uma vitalidade irreprimível. Um crente não somente na cultura nacional norueguesa, mas também na paz, no progresso e na justiça internacional. A sua voz foi ouvida em toda a Europa, a favor das minorias oprimidas, nomeadamente dos direitos das mulheres, como já referi, e trabalhou arduamente para a compreensão entre os povos, para o entendimento internacional entre as nações. Até se diz que o escritório dele, em Ausland, onde ele residia, era a Amnistia Internacional da época. Note-se que a Amnistia Internacional só foi fundada uns 70 ou 80 anos depois da altura em que ele vivia lá, em que ele era novo e vivia em Ausland. Mas já nessa altura, hoje se diz que se houvesse a Amnistia Internacional, a sede era o escritório dele. Portanto, estão a ver, como tal, se calhar fazia-nos mais faltas outros Bjornsterns que existissem atualmente, outros como ele. E para terminar esta parte, eu diria que lembraria qual era o seu lema, que ele manteve sempre ao longo de toda a sua vida, que em norueguês era det beste, men at man noll vil, que significaria em português, assim mais ou menos, que a paz não é o máximo, não é o objetivo máximo que nós devemos procurar. O que devemos querer é progredir, alcançar os nossos objetivos, chegar sempre mais longe. E isso é que deve ser o nosso objetivo. Portanto, é um encorajamento que continua a ser relevante no nosso tempo e em que estão sempre a emergir causas novas, e esta persistência, este empenho em querer sempre avançar, seguir em frente, devia ser também o lema de todos nós.
Ora, então, eu tinha dito que não tenho aqui nenhum livro dele. Pois não, porque, infelizmente, só ao que consegui apurar, foi editado em Portugal um único livro dele, que teve o título em português O Caminho da Felicidade, que não sei a qual deles ele correspondia, qual das obras dele, o único livro que foi editado em Portugal, de que eu só consegui encontrar na net uma fotografia da capa, e que vos vou mostrar, mas que não consegui encontrar ninguém que me vendesse. Temos aqui, portanto, O Caminho da Felicidade, o único livro que desde sempre foi editado em Portugal. Se alguém souber dele e me puder dizer, eu gostava muito de poder comprar, se souber de alguém que o vendesse. E para terminar, lembra-se que eu vos falei que ele é o autor do hino nacional da Noruega? Pois é, ele, como poeta, escreveu o poema para ser o hino do seu país. E a música foi escrita por um tal de Richard Nordar. E então, eu vou tentar aqui ouvirmos um bocadinho do hino. Vamos lá ver se isto soube bem. Enquanto depois leio o hino. Sim, nós amamos este país à medida que se levanta, enrugado, desgastado pelo tempo, sobre o mar, com os seus milhares de lares. Ama-o e pensa nos nossos pais e mães e na odisseia noturna que envia sonhos para a nossa terra. E na odisseia noturna que envia sonhos para a nossa terra. Haroldo uniu este país com o seu exército de heróis. Hakon protegeu este país ao mesmo tempo que Owind o cantou. Olavo pintou sobre o país a cruz com o seu sangue. Na sua grandeza, Sverre bateu-se contra Roma. Os agricultores afiaram os seus machados onde quer que um exército fosse. Thordenjord lutou na costa para que pudéssemos regressar a casa. Até as mulheres se ergueram e lutaram como se fossem homens. Outros apenas choravam, mas isso depressa acabou. Claro, não éramos muitos, mas éramos os suficientes, quando por vezes passámos por provações e tudo estava em jogo. Preferiríamos queimar a nossa terra do que nos darmos por vencidos. Lembremos-nos apenas do que aconteceu lá embaixo, em Fredrikshald. Os tempos difíceis com os quais lidamos foram finalmente rejeitados. Mas na pior das situações, de olhos azuis, a liberdade nasceu para nós. Os nossos pais deram-nos a força para suportar a fome e a guerra, com a sua própria morte. O inimigo deitou fora a sua arma, olhou por cima da viseira, surpreendido, aproximámos-nos junto dele, porque ele era nosso irmão. Impelidos até à condição de vergonha, fomos para o sul. Agora nós, 3 irmãos, unidos permaneceremos, e assim deveremos permanecer. Homens noruegueses nas casas e no campo, agradeço ao vosso grande Deus. Ele quis proteger o país, mesmo quando as coisas pareciam negras. Nas batalhas em que os nossos pais lutaram e as nossas mães choraram, o Senhor moveu-se silenciosamente para que ganhássemos os nossos direitos. Sim, nós amamos este país, à medida que se levanta, enrugado, desgastado pelo tempo sobre o mar,
com os seus milhares de lares. E tal como a luta dos nossos pais levantou o país na necessidade de vitória, também nós, quando nos for exigido, pela paz nos alistaremos. Pronto, terminei. Hoje foi um bocadinho mais curto, porque não tinha livros para falar, mas espero que tenham gostado. E pronto, por hoje por aqui me fico e até ao próximo vídeo, onde falarei de outra autor nova.